Olá, amigos do Canal Proibido. Espero que todos estejam bem e prontos para mais uma viagem incrível. Hoje, na segunda parte da nossa jornada fascinante pelo umbral, vamos explorar como os postos de socorro e os samaritanos resgatam espíritos em busca de evolução. Se você sente o chamado da transformação espiritual, deixe seu like agora, ative o sininho e se inscreva para não perder nenhum passo dessa caminhada rumo ao conhecimento e à luz interior. Vamos juntos desvendar esses mistérios? No umbral, encontramos grupos de pessoas que se consideram justiceiras. Elas coletam espíritos desorientados em hospitais, cemitérios e no próprio umbral. São pessoas que fizeram muito mal a outras durante a vida ou em vidas passadas, ou que fizeram poucos amigos e, por isso, não tem quem as possa ajudar em sua jornada pós-morte. Esses espíritos de vingança e de justiça, feita pelas próprias mãos, conseguem aprisionar e escravizar as pessoas que capturam. Eles acreditam que aqueles que estão no umbral estão lá por merecimento, o que não deixa de ser verdade. Mas em vez de ajudar essas pessoas, eles as maltratam por vingança e ódio pelo mal que cometeram enquanto estavam vivas. Somente quando essas pessoas se arrependem dos erros que cometeram na Terra e abandonam os sentimentos negativos que ainda nutrem é que os espíritos mais elevados conseguem se aproximar para resgatá-las. Esse processo de arrependimento e perdão é fundamental para a evolução espiritual e a saída do umbral rumo a planos mais elevados. Os postos de socorro estão espalhados pelas regiões sombrias do umbral. Esses locais de ajuda, semelhantes a complexos hospitalares, normalmente são vinculados a uma colônia de nível superior. Neles, encontramos espíritos missionários vindos de regiões mais elevadas, que trabalham na assistência aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral. Quando o espírito ajudado desperta para a necessidade de melhorar, crescer e evoluir, ele é levado para uma colônia, onde será tratado e passará seu tempo estudando e realizando tarefas úteis para sua próxima etapa. Porém, quando se sentem incomodados e mergulhados em sentimentos como ódio, vingança e revolta, acabam retornando espontaneamente aos lugares de onde saíram. Continuamos sempre com nosso livre-arbítrio, mesmo após a morte física. Os postos de socorro não são cidades, mas alguns deles possuem grande dimensão, assemelhando-se a uma pequena cidade no meio do umbral. Muitos ficam nas regiões periféricas do umbral, enquanto outros estão dentro das cidades do umbral, servindo como faróis de esperança em meio à escuridão. Vistos à distância, os postos de socorro são pontos de luz e beleza em meio à paisagem triste, escura, fria e nebulosa que compõem as paisagens naturais do umbral. São locais bonitos, iluminados, com grandes jardins em meio a um cenário desolador e triste. São constantemente procurados por pessoas desesperadas e perdidas no umbral, em busca de abrigo e ajuda. Também são alvo de espíritos maldosos que desejam continuar mantendo o controle e o poder sobre os habitantes das regiões do umbral. Por isso, realizam constantes ataques às instalações dos postos. Todos os postos possuem sofisticados sistemas de segurança que monitoram as regiões ao redor, protegendo aqueles que buscam auxílio e evolução. Sensores detectam a presença de vibrações num raio de quilômetros do posto. E sistemas de defesa que emitem descargas elétricas são utilizados para afastar os atacantes. Os choques gerados por essa força os fazem recuar, pois lhes causam dores insuportáveis. Essas medidas de segurança são essenciais para manter a integridade e a função dos postos de socorro. Os espíritos que vivem no umbral ainda estão ligados ao mundo material. Muitos sequer compreendem que estão mortos, o que lhes gera grande agonia e sofrimento.
Por acreditarem estar vivos, continuam sentindo seus corpos e suas necessidades físicas. Sentem dor, fome, sede, sono e outras sensações, como se ainda possuíssem um corpo físico. Muitos sofrem de doenças, ferimentos e mutilações ocorridas na morte ou em situações sinistras vividas no umbral. A visão interna de um posto de socorro lembra um grande hospital. Os espíritos atendidos assemelham-se a monstros de um filme de terror, parecendo mortos-vivos, refletindo externamente seu estado interno de confusão e sofrimento. Sofrem movidos pelos sentimentos humanos que ainda cultivam, o ódio, a vingança, o egoísmo e outros sentimentos negativos vinculados à matéria. Ainda sofrem como se possuíssem um corpo físico, o que acaba se refletindo em sua aparência monstruosa, que só pode ser modificada a partir da sua conscientização sobre sua realidade espiritual. As enfermarias dos postos estão sempre repletas de espíritos necessitados de orientação, alimento, limpeza e cuidados. É como ver mortos-vivos agonizando por ajuda em seus leitos. Equipes chamadas de samaritanos realizam incursões no umbral em busca de espíritos que procuram ajuda, atuando como verdadeiros anjos da guarda nessas regiões sombrias. Ao retornarem com dezenas de espíritos que mais parecem farrapos humanos, são recebidos pelas equipes de socorro que iniciam o trabalho de acolhimento, alimentação, limpeza e orientação. Ao serem internados, esses espíritos podem se recuperar para serem enviados a colônias em planos mais elevados, fora do umbral, iniciando sua jornada evolutiva. Também é comum que espíritos cheguem às muralhas dos postos à procura de ajuda e ali sejam socorridos. Existem também postos de socorro na Terra, destinados a socorrer e orientar espíritos recém-desencarnados. Pessoas que acabam de morrer costumam ficar totalmente desorientadas. Muitas não sabem que estão mortas, o que causa grande confusão e sofrimento. Esses postos terrestres estão no mundo invisível, exatamente nos mesmos locais onde estão hospitais, cemitérios, sanatórios, presídios, igrejas, centros espíritas e outros locais semelhantes. São nesses lugares que se pode encontrar espíritos de pessoas que acabam de desencarnar ou que estão procurando algum tipo de ajuda e orientação. Os samaritanos, também chamados de missionários socorristas ou emissários, saem em caravanas pelo umbral e pela crosta do planeta Terra à procura de pessoas e socorrem os que pedem auxílio. Eles se vestem com capas e gorros de cor bege ou marrom claro e botas altas para não chamar atenção. Desta forma, peregrinam pelo umbral sem serem percebidos, muitas vezes invisíveis aos sentidos de espíritos de baixa vibração. Existem relatos em que os samaritanos contam com a ajuda de cavalos para percorrer distâncias maiores e de cães utilizados como proteção. Outros relatos falam da existência de veículos especiais chamados aerobus. Raras são as excursões em que não ocorrem ataques aos samaritanos. Eles são atacados por espíritos maldosos, que podem se transfigurar em criaturas horrendas, com o intuito de intimidar e amedrontar as caravanas. Os atacantes jogam pedras, paus, lama, matéria podre e alguns chegam a construir armas que não fazem qualquer efeito aos samaritanos. Para a defesa, utilizam redes de proteção e armas que emitem eletricidade. Ao serem atingidos por esse tipo de raio, o espírito entra em um processo semelhante ao da morte, pois lhe faz relembrar todo o sofrimento passado em sua mais recente desencarnação. Com medo, muitos espíritos apenas tentam intimidar e muitas vezes afastam-se em desespero. Existem situações em que os samaritanos precisam resgatar pessoas dentro das populosas cidades do umbral.
A forma como fazem isso depende do tipo de cidade. Há casos em que pedem autorização aos líderes da região. Em outros, a pessoa a ser resgatada não é de interesse dos moradores da cidade, e neste caso não há problema algum em entrar e levá-la. Existem ainda situações em que precisam utilizar disfarces ou entrar sem serem vistos pelos habitantes do local. Em situações de perigo, podem mudar de vibração, tornando-se invisíveis. Assim, não podem ser capturados pelos espíritos trevosos do umbral. Muitos habitantes do umbral sabem quem são os samaritanos e o que podem fazer, mantendo um ar de respeito quando estão presentes. Ao resgatarem algumas dezenas de espíritos, os samaritanos retornam ao seu posto de socorro. São verdadeiros farrapos humanos, alguns seminuos, outros com suas roupas em trapos e o corpo imundo e ferido. No posto, os espíritos são tratados e orientados. O tratamento pode levar alguns dias ou meses, dependendo do estado e da receptividade do espírito. Eles continuam livres e podem optar por retornar ao umbral ou seguir para uma colônia, onde terminarão seu tratamento e passarão a frequentar aulas e cursos para se informarem sobre sua atual situação após a morte. Um espírito só pode ser ajudado pelos samaritanos quando deseja, com sinceridade, ser ajudado, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada ser. Não se pode ajudar ninguém à força, nem se perde tempo resgatando espíritos revoltados, pois, se não querem mudar, não poderão ser mudados à força. Sua revolta ainda poderia atrapalhar os trabalhos e a recuperação de outros espíritos dentro dos postos e hospitais. O desejo sincero de evolução é fundamental para o processo de recuperação e elevação espiritual. Por fim, é importante lembrar que, embora essas informações sobre o mundo espiritual e o processo de desencarnação possam ser confortantes e inspiradoras, elas não devem nos fazer negligenciar nossa vida atual. O plano físico é uma escola valiosa para nossa evolução. E cada experiência aqui tem seu propósito e importância em nossa jornada espiritual. Assim, o ideal é buscar um equilíbrio, viver plenamente nossa vida terrena, cumprindo nossas responsabilidades e aproveitando as oportunidades de aprendizado e crescimento que ela oferece, ao mesmo tempo em que mantemos uma perspectiva mais ampla, conscientes de nossa natureza espiritual e da continuidade da vida além do plano físico. Vimos que o processo de desencarnação nos oferece uma visão mais ampla sobre nossa jornada espiritual. Essa perspectiva nos convida a viver com mais consciência, amor e compaixão, sabendo que nossas ações têm impacto além desta vida. Que possamos usar esse conhecimento para evoluir e ajudar outros em sua jornada espiritual. Agora, queridos amigos, gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja fazer parte de nossa corrente de orações, por favor, deixe seu nome nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, inscrever-se no canal e dar seu like. Sua interação nos motiva a continuar compartilhando conhecimentos espirituais. Juntos, podemos criar uma comunidade de luz e amor. Gratidão por estarem conosco nesta jornada.